Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eros, eu vou conduzir a nossa reunião semanal da programação da operação do dia de hoje. Tá? Nosso encontro ele será dividido em 3 blocos, com intervalos de 5 minutos em cada bloco. E aí, nesse período, né, ao longo das apresentações e no intervalo, fiquem à vontade de mandar perguntas no nosso chat. Tá? E no início de cada bloco, a gente vai responder as perguntas que a gente receber aqui. Então, no primeiro bloco, para falar para a gente sobre a previsão meteorológica, eu vou chamar a Aline. Aline, por favor, a palavra está com você. Boa tarde a todos os presentes. Eu vou aqui compartilhar a tela para vocês acompanharem a apresentação. Só peço um minutinho, por favor. Acredito que agora já esteja funcionando o compartilhamento. Eu vou dar início, então, à previsão relacionada à meteorologia. Vou começar falando sobre as condições de tempo que foi observada durante essa semana operacional, do dia 6 até hoje. Então, o que eu trago de destaque aqui foi a atuação de áreas de instabilidade no sul, em especial ali na bacia do Jacuí, Uruguai, especialmente ali na região próximo do Rio Ijuí. No Sudeste também teve atuação de áreas de instabilidade, provocando chuva em pontos isolados do Tietê e do Paranaíba, mas em relação aos totais pluviométricos não foi uma chuva significativa, e também teve a permanência das pancadas de chuva nas bacias do Norte, em especial no trecho baixo das bacias. Agora falando sobre a temperatura média, a temperatura do ar, a temperatura máxima do ar em relação à média para essa semana, olhando em comparação à semana passada, o que se observa é um declínio da temperatura nas capitais do sul e também em São Paulo, então por isso essa redução aqui desses tons mais claros aqui na região sul e também em parte de São Paulo, na capital de São Paulo. Em relação à radiação solar, o que também trago destaque é ali para a região sul, para as capitais sul do Brasil, que teve uma redução da radiação solar. Isso se deu devido a, como eu comentei, aquelas áreas de estabilidade que atuaram ali e trouxeram um aumento da nebulosidade nessa região. Por isso, vem associada essa redução da radiação solar para essa semana. Agora, por último, olhando a velocidade média do vento, o que eu tenho para destacar é que teve um aumento da velocidade do vento ali na região Nordeste, para essa semana, em comparação à semana passada, em especial ali no interior da Bahia. E agora, olhando já para a previsão do tempo, previsão de precipitação para a próxima semana, pegando o intervalo do dia 13 ao dia 19, o que eu trago é essa permanência de pancadas de chuva acontecendo nas bacias do norte, em especial nos trechos baixos, então essa faixa aqui com essa permanência, né, de volumes de precipitação acontecendo, essas pancadas de chuva, e também a precipitação acontecendo ali nas bacias do sul, também em destaque ali para a bacia do Jacuí e do Uruguai. Os 3 modelos que eu trago aqui, eles estão se divergindo em relação ao volume de precipitação ali para as bacias do sul, mas tem essas condições favoráveis para precipitação acontecendo na próxima semana para as bacias do sul. Essas condições são ainda a atuação de área de estabilidade e também um centro de baixa pressão que vai atuar ali no oeste do Rio Grande do Sul, e ele vai ter uma frente fria associada que vai avançar no início da semana, então por isso essa precipitação acontecendo ali nas bacias do sul. Para o sudeste também, para a próxima semana também sem chuva significativa. Em relação à temperatura eólica e solar, as temperaturas elas vão se manter estáveis para todo o Brasil para a próxima semana, então tem essa permanência das temperaturas para a próxima semana. A solar ela também tem essa manutenção da solar, então a próxima semana vai ser estável também. E a eólica está com um indicativo de elevação da eólica, isso devido a um aumento dos ventos ali na região nordeste.
Era o que eu tinha para apresentar. Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada. Aí eu devolvo a palavra para o Bri- Eros. Obrigado, Aline, pela apresentação. Agora a gente segue para a próxima previsão hidrológica com o Arthur. Por gentileza, Arthur. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Então, dando início à apresentação de previsão hidrológica com enfoque aqui na revisão 2 do PMO de abril, a gente começa com o acompanhamento de ENAs do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A gente verificou no início desse mês de abril valores de energia natural fluente acima da média de longo termo, agora a gente já começou a apresentar valores abaixo dessa média. A expectativa é que a gente continue numa recessão da energia natural fluente, com uma previsão mensal em 85% MLT, representando o 22º menor do histórico para o mês de abril. É, Agora, com o enfoque nas bacias principais desse sistema, a gente consegue observar que tanto nas bacias do Rio Grande, do Paranaíba e do Paraná, a gente tem um comportamento previsto de recessão dessas vazões. O Grande, uma previsão mensal em 76% MLT de ENA, é, o Paranaíba com 101% MLT e o Paraná com 85% da MLT. O Paranapanema, a gente vem verificando uma condição um pouco mais desfavorável, bem abaixo da média durante todo o horizonte aqui desde fevereiro. A expectativa é de manutenção do patamar que a gente vem verificando nos últimos dias para o Paranapanema, com destaque que ele representa o segundo menor do histórico de 94 anos para o mês de abril, sendo 43% da MLT a previsão mensal. Para o subsistema sul, a gente vem desde o final de março com valores abaixo da média de longo termo para a energia natural afluente. A expectativa agora é de um aumento mais significativo, com base na previsão de precipitação que a Aline comentou na apresentação anterior. Então, a partir aqui da próxima semana, a gente deve verificar um aumento da energia natural afluente, fazendo com que a previsão mensal fique em 96% MLT, representando o 41º maior do histórico. Olhando para as bacias, a gente consegue ver que tanto o Iguaçu quanto o Uruguai e o Jacuí vão responder nessa segunda semana ao aumento da energia natural afluente, ao responder à chuva com o aumento da energia natural afluente, e o maior destaque acontece aqui no Jacuí com um aumento mais expressivo, com valores bem acima da média sendo previstos. Então, para o Iguaçu, a previsão é de 69% MLT, sendo o 37º menor do histórico. Para o Jacuí, a previsão é de 186% de MLT para o mês de abril, sendo o 15º maior do histórico. E para a Bacia do Rio Uruguai, a previsão é de 112% de MLT, sendo o 33º maior do histórico. Para o Nordeste, a expectativa é de uma manutenção do patamar de energia natural fluente aqui próximos dos 78% durante o restante dessa semana e o começo da próxima, seguido de uma expectativa de redução da energia natural afluente. A previsão mensal fica em 67% da MLT, o que representa o 27º menor do histórico. Para o norte, a expectativa é de um aumento da energia natural afluente, ainda assim ficando abaixo da média de longo termo. A previsão mensal para o mês de abril fica em 84% em MLT, sendo o 20º menor do histórico. Para o Tocantins, a gente verificou um aumento mais expressivo nos últimos dias, e agora a expectativa é de redução da energia natural afluente, com uma previsão mensal em 88% MLT, representando o 36º menor do histórico. Aqui uma visão da previsão para a próxima semana operativa, a gente consegue ver que com previsão entre 80% e 120% MLT a gente tem o Madeira, o Tapajós, o Atumã, o Jari, o Araguari, o Tocantins, o Parnaíba, o Paranaíba, a calha principal do Paraná e o Iguaçu como destaques. A porção leste do país com previsão entre 40% e 80% de MLT. Somente Paraguaçu aqui com previsões abaixo de 40% da média de longo termo. E com previsões acima de 120% da média de longo termo, a gente tem destaque para as bacias do Uruguai, Jacuí principalmente, e aqui em Curuaúna, no norte. Então, a evolução da ENA mensal, olhando para o último ano de valores mensais de energia natural fluente, a gente consegue observar que para o mês de março a gente está com valores bem inferiores ao que foi observado ao mês de março do ano passado no subsistema Sudeste.
A expectativa para abril é um leve aumento comparado com março. Para o norte, a gente tem uma expectativa de aumento também para o mês de abril quando comparado com o mês de março, enquanto que para o subsistema sul e nordeste a expectativa é de redução da energia natural afluente para o mês de abril quando comparado com o mês de março. E falando um pouco da evolução da previsão mensal, o sul apresentou maior variabilidade, com o PMO iniciando a previsão em 67% de MLT, na revisão 1 aumentou para 127, agora na revisão 2 chegou com 96% de MLT. O subsistema sudeste teve um aumento do PMO para a revisão 1 e agora um aumento de um ponto percentual para a revisão 2, fechando em 85% da MLT. O Nordeste também teve um aumento mais significativo do PMO para a revisão 1 de 50% para 66%, e agora para a revisão 2 esse aumento para 67% da média de longo termo. E por fim, o Norte começou com uma previsão um pouco mais elevada, em 98% da MLT de ENA, na revisão 1 caiu para 87% e agora na revisão 2 a previsão fica em 84% da MLT. Bom, com isso eu encerro minha apresentação, devolvo a palavra para você, Eros, e fico à disposição para eventuais perguntas. Ok, obrigado, Arthur, pela apresentação. Vamos para a nossa terceira apresentação desse primeiro bloco sobre a operação hidráulica com o Paulo Vitor. Paulo, por favor. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Fazendo então esse bloco sucinto aqui sobre a operação hidráulica. Como de praxe, iniciando aqui com o nosso calendário de salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela ANA com participação do INS. Desde nossa última reunião na semana passada, não tivemos novas salas acontecendo, mas chamo destaque dos senhores, então, para na nossa agenda que na semana que vem, dia 17/4, teremos a reunião da sala de crise da região sul. As demais salas devem acontecer na semana posterior à próxima semana ou ao início ali do mês de maio. Mas trazendo aqui alguns outros pontos aqui também a respeito da ocupação de volume de espera em alguns reservatórios, permitindo então até mesmo um enchimento um pouco mais antecipado, corroborando para isso, melhor dizendo. Temos ali na bacia do Rio Parnaíba a usina de Boa Esperança, que mostrou uma elevação de volume útil bem significativa ali ao final de fevereiro, início de março principalmente, e ao longo da última semana houve uma ligeira ocupação, a curva de volume útil quase que tangenciando a curva de volume de espera, mas desde o dia de ontem já ligeiramente abaixo da mesma, permitindo então a recuperação muito expressiva do reservatório, que hoje se encontra com mais de 90% do seu volume útil. E além disso também um destaque ali na bacia do Rio do Paraíba do Sul, na usina de Funil, que por boa parte aí desses últimos meses veio operando, tangenciando, né, por cima a curva do volume de espera, mirando nos patamares posteriores de forma controlada e hoje se encontra ali muito próximo do percentual, né, do seu último estágio do volume de espera, também abaixo do mesmo atualmente. E, por fim, um breve acompanhamento aqui também da redução das defluências de Jupiá e Porto de Primavera, redução essa que se iniciou ali no dia 29 de março em Jupiá e no dia 30 de março ali em Porto de Primavera. Desde então, as usinas já atingiram desde o início de abril, né, suas defluências mínimas ali no patamar de 3.300 para Jupiá, 3.900 para Porto de Primavera, e vem operando de forma bem reduzida próximo a esses limites inferiores. Eram apenas esses pontos que queria comentar aqui, Eros. Eu lhe retorno a palavra e fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigado a todos. Legal, Paulo, muito obrigado. Passo a palavra agora para o Wagner, vai falar para a gente sobre o estudo prospectivo do CMCE Horizonte Abril a setembro. Wagner, por gentileza. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos e todas. Dando uma sequência aqui, a gente vai abordar exatamente, quer dizer, como a gente já vem fazendo aí desde o mês passado, o que foi apresentado na última reunião do CMSE, que ocorreu agora na última segunda-feira, dia 8 de abril, o que foi apresentado nessa reunião das condições que a gente chama aí de estudo prospectivo, que dá uma olhada aí nas condições energéticas aí nos próximos 6 meses. Então, aqui é só um texto carimbo aqui falando do estudo.
E aqui realmente, exatamente a reunião que a gente vai, os slides que a gente vai abordar agora, que foram exatamente os encaminhados para a reunião do dia 8 de abril. Então, em questões de ENA, a gente tem, lembrando que o estudo considera dois cenários, né? Um limite, um cenário inferior e um cenário superior. Em questões de SIM, o limite para a média do período de abril a setembro, o limite inferior, o cenário inferior considerou 58% da MLT, e o cenário superior, o 86% da MLT. Aí aqui caracteriza, né, o limite superior considerado como sendo o 23º menor do histórico, de 94 anos, e aqui faz um detalhamento também, essa classificação para os demais subsistemas, e o destaque aqui realmente na consideração do limite inferior, Sudeste e Nordeste seriam classificados aí como o menor do histórico. E ainda faz aqui, que a gente já vem comentando, né, houve essa melhora nas afluências aí, principalmente aqui na segunda quinzena de março, já foi comentado aí várias vezes aí, desde as reuniões anteriores, e que agora, quer dizer, a gente está realmente marcando uma forte diminuição aí das afluências, conforme até já foi comentado anteriormente aí pelo Arthur. E passando os armazenamentos, né, que foram encaminhados, a gente tem na curva pontilhada, em amarelo, o cenário inferior e o cenário superior do que foi mostrado no mês anterior, na reunião do mês anterior, e na linha contínua, amarela e azul, a gente tem a revisão do estudo, agora indo justamente de abril a setembro. Qual é o principal destaque? Exatamente por conta dessa segunda quinzena de março aí, com, com a ocorrência de chuvas, de forma aí até com uma estacionalidade aí dos fenômenos, então houve realmente uma elevação das afluências ali nas principais bacias do Sudeste, e de uma forma geral pegando também as cabeceiras do Norte e Nordeste. Com isso, a gente viu aqui aqui é o Sudeste, o estudo já parte praticamente colado aqui ao limite superior, e o nosso limite inferior, quer dizer, o cenário inferior, quer dizer, foi o grande destaque, justamente porque o nosso cenário inferior, normalmente, ele considera realmente uma condição bem ruim, com base numa condição meteorológica e depois convertida para vazão, vem considerando uma condição bem ruim, o que vinha se verificando aí de forma bem consistente, quer dizer, esse cenário inferior aí ao longo dos meses aí desde outubro, novembro, dezembro, né, todo o período, primeira parte aí do período úmido, era um cenário realmente que vinha se justificando, a gente está olhando, né? E agora, por conta dessa chuva em março, houve realmente o grande destaque esse descolamento do descolamento do limite inferior. E uma outra observação aqui é que o pontilhado considerou, dado mês passado, foi considerado 4.600, né, uma vazão ainda antes da flexibilização, porque ainda não se tinha, foi justamente a reunião onde houve a deliberação pela redução. Então, o pontilhado considera 4.600 e a curva contínua, o novo estudo, já considera, já desde abril, a ocorrência dos 3.900, e o detalhe é esses 3.900 eles foram avaliados só até julho, e 4.600, desculpa, em agosto e setembro, o retorno por 4.600, por quê? Justamente você começa ali, principalmente ali a segunda quinzena de agosto, o aumento de temperaturas, né? Aí se intensifica em setembro, outubro. Então a gente já vê uma dificuldade maior de permanecer nesses 3.900, dado que você precisa elevar a geração aí das usinas de UPA, Porto Primavera, de forma mais frequente para atendimento à ponta, né? Então,
são meses aqui a gente mesmo na condição mínima, podendo ir para o mínimo de 3.900, são meses que a gente já não consegue praticar tanto essa flexibilização. Então, no estudo, foi considerado 3.900 até julho, desculpa, e 4.600 em agosto e setembro. E a gente vê aqui que o 44,8 no final de setembro, 56,3 ao final de setembro, também considerando o limite superior. O sim, sem grandes destaques, um comportamento bem parecido aí com o Sudeste. Então, só números diferentes, mas sem nenhum grande comentário. Então, quando a gente vai para olhando o despacho térmico considerado, lembrando ali por questões energéticas, simulação com o modelo Decomp, a gente vê superior continua zero CMO previsto, né, ao longo de todo o horizonte. O cenário inferior, em abril também, passou a ser zero, antes se indicava no estudo anterior um valor bem maior, e agora está zero. E você vê valores aqui já diferentes de zero a partir de maio, e crescentes, aqui tem uma redução em junho, mas crescentes ali a partir de junho, na consideração do cenário inferior. E esse comportamento lógico, ele é consequência aí do CMO, então você tem um despacho térmico aí também crescente a partir de junho, com valores aí chegando em torno aí de 9 GB, enquanto o cenário superior, ele ficou praticamente o tempo, ficou não, ele ficou praticamente o tempo inteiro na inflexibilidade considerada no caso. Em questão de atendimento de ponta, quer dizer, todos os meses ali a gente vê o potencial, né? Lembrando que esse é uma fotografia única, considerando um cenário de demanda máxima, combinando com um cenário bem ruim de geração eólica, no caso o P5 de uma distribuição histórica, né? E então, nessa combinação, a gente vê probabilidade em todos os meses de você ter que acionar térmicas é, adicionais adicionais ao que foi visto ali no slide anterior por mérito, né, para fechar esse balanço no atendimento de ponta. O destaque aqui mais é abril e maio, que houve uma combinação de dois fatores, né? Quem acompanha o PMO viu aí que realmente houve um aumento, né, na previsão aí de abril e maio da carga, né, refletindo aí nos valores de demanda máxima. Então você teve aqui praticamente quase 3 gigas a mais de demanda, e combinado com o quê? Principalmente em abril? Com a redução de térmica, porque no mês passado foi considerado um montante térmica por mérito naquele slide anterior, e agora, quer dizer, a gente viu que o CBO previsto ficou zerado. Então você também teve uma ordem ali de 3, 2, 2,5, 3 gigas a menos de térmica. Então essa combinação deu aqui uma necessidade a mais, mas o que a gente vê, quer dizer, conforme a gente vê aí agora, principalmente a partir da segunda quinzena de abril, onde as temperaturas já começam de forma mais consistente a ficarem mais amenas, né? Então a gente vê realmente uma redução dessa probabilidade. Isso aqui foi mais assim com foco realmente no pior dia, que seria mais na primeira quinzena de abril. Então, mas a gente vê em todos os meses uma probabilidade ali da gente aí precisar de térmicas adicionais para fechamento do balanço. Então, esse aqui é basicamente o resumo do que eu já comentei, sem grandes destaques. Aí o que eu quero comentar é que, assim, que realmente tem surgido bastante perguntas e eu acho que tem que surgir mesmo, é referente justamente à divulgação dos resultados. A resposta vai ser a mesma, eu já vou até adiantando. A gente tem as telas, só que tudo que é divulgado no ONS, eles têm um ritual de aprovação em várias instâncias, né, da empresa, e as telas estão justamente em avaliação. Então, a gente está sem controle realmente de quando, mas a gente acredita que em breve
mas a gente está sem controle para dizer exatamente quando. A gente está realmente aguardando aí essa avaliação, essa liberação para a gente poder disponibilizar as telas que já foram feitas para o processo. Então, Eros, agradeço aí a participação e qualquer pergunta aí, fico à disposição. A gente que agradece, Wagner. Com isso, a gente fecha nosso primeiro bloco. A gente vai para o intervalo e em 5 minutos retornamos para as demais apresentações. Obrigado, atenção, pessoal. Retornamos, pessoal, para o nosso segundo bloco. Antes de iniciar as apresentações, a gente vai responder algumas perguntas que chegaram no chat. A primeira pergunta, na verdade, eu vou chamar duas, né, perguntas, que é do André Tamashiro, da empresa Atiaia Renováveis. Ele perguntou se a transmissão foi interrompida, né, e em seguida ele perguntou, né, se ela realmente foi interrompida, se o Wagner poderia repetir, né, a apresentação dele. A gente verificou aqui internamente, a gente não teve nenhuma instabilidade e nenhum outro questionamento com relação à transmissão. O André, a gente solicita, né, que você pegue a apresentação, né, após nós terminarmos aqui, ela será disponibilizada no YouTube, tá? Porque, né, devido à nossa agenda, não é possível a gente refazer a apresentação do Wagner, tá ok? A próxima pergunta é do Rômulo Camargo, da Copel. Ele pergunta o seguinte: boa tarde. Dado que essa cheia no final de março repressionou de forma significativa o submercado Sudeste, ainda se faz necessário manter a redução de vazão em Porto Primavera? Obrigado. Rômulo, com relação à sua pergunta, né, esse final de março ele foi algo um pouco pontual, podemos dizer assim, que causou, né, esse repressionamento significativo, né? A gente já entra num cenário novamente aí de depressionamento, né, de recessão, e a gente vai seguir acompanhando os estudos prospectivos, né, e as deliberações do CMSE para a prática, né, para manter as vazões reduzidas em Porto Primavera. Tá? Mesmo com esse repressionamento no final de março, a gente segue com a política de redução em Porto Primavera. Bom, indo adiante, próxima pergunta é do Anderson Maciel, da P2R, comercializadora de energia. Ele pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Qual foi a premissa utilizada para a projeção de armazenamento para o final de abril? Considerando que hoje já estamos em um cenário de armazenamento superior ao indicado no estudo e a operação do ONS tem sido voltada para preservar o armazenamento do Sudeste. Obrigado. Para responder, eu vou chamar o Wagner. Por favor, Wagner, nos ajudar com a resposta. Boa tarde de novo. Foi o Anderson, né? Anderson, obrigado pela pergunta. A gente faz realmente o caso com um pouco de antecedência, quer dizer, as premissas de vazão, elas foram definidas ali quando estava iniciando realmente o fenômeno ali, quando ele estava entrando no Sudeste. Então acabou realmente que a gente não. A reunião do CMSE foi marcada para uma data, e depois ela foi já em cima da hora postergada, então ela aconteceu só no dia 8, mas ela estava prevista para antes, então a gente acabou fazendo o estudo realmente com uma certa antecedência para poder atender às discussões, e o fenômeno que houve realmente veio um pouco mais intenso do que o previsto ali, principalmente no cenário inferior. Então, isso acabou conduzindo a armazenamentos maiores ali no. Você já parte, o próprio verificado de abril já partiu, se eu não me engano, para o verificado o início de abril, né? Verificado, ele já parte quase que 2% acima do que a gente estava prevendo, né? E por conta disso, todo o armazenamento ali hoje verificado está bem acima, inclusive, da curva maior. Então é por conta disso. A gente tem que tirar uma fotografia em algum momento
dado o nosso calendário, ele é marcado conforme a reunião do CMSE, então você acaba realmente depois, e eu trago, o que eu trago, na verdade, é digamos, é um jornal velho, né? De algo mas para apresentar exatamente para vocês o que foi apresentado no CMSE. Por isso que em alguns momentos pode parecer aí esse estranhamento, mas é porque as condições que a gente estava vendo lá antes dessa, quer dizer, não é antes, mas no meio ali do fenômeno, acabou prejudicando um pouco realmente a previsão. Obrigado, Wagner. Tenho mais duas perguntas para o Wagner responder para a gente. A segunda, na verdade, é do Humberto Moraes, da Prime Energy. Prezados, boa tarde. Poderiam explicar novamente o motivo de terem considerado aumento da restrição de defluência mínima de Porto Primavera a partir de agosto? A apresentação travou aqui quando estava explicando isso. Tendo em vista que o FSARH 5780 declarado pela Chesf indica a redução da vazão mínima até outubro. A expectativa de modelar efetivamente uma vazão mínima mais elevada a partir de julho? Por favor, Wagner. Olha, se por primavera explicar, ou de novo, porque o que foi comentado, quer dizer, justamente o que a gente considerou. Ali, por Primavera, Jupiá, e também, com certeza, também Itaipu, que recebe água direta ali deles, né? Elas participam ativamente quando você começa a ter uma elevação das temperaturas. A gente está falando ali segunda quinzena de agosto, setembro, e se intensifica ali a partir de outubro, novembro, né? Um aumento da temperatura que leva ao aumento da carga, aumento da demanda, né? Então você passa a ter uma dificuldade muito grande, mesmo você tendo a flexibilização possível você trafegar pelos 3.900, mas você começa a ter uma dificuldade justamente pela necessidade de elevar a geração dessas usinas para atendimento a demandas elevadas. Então, foi um critério nosso, quer dizer, para a gente tentar tornar, aí é a subjetividade mesmo, para tentar tornar o estudo mais fidedigno, ou que a gente acha que vai acontecer, dado essa condição que eu expliquei agora, a gente decidiu elevar de novo. A flexibilização existe, ela não tem prazo determinado. O que a gente fez foi, dado essa condição que eu expliquei, já considerar, a partir de agosto, uma condição até para a gente avaliar como é que ficam os armazenamentos nessa condição, para ver se a gente precisa continuar discutindo mais para frente, lógico, essa condição. Então, foi um pouco nesse contexto aí que a gente decidiu, a partir de agosto, elevar a defluência mínima dessas usinas. Mais uma vez, obrigado, Wagner. Temos mais uma para você. Quem pergunta é o Alessandro, da Petrobras. Boa tarde. Em relação ao estudo prospectivo, o EAR do Sul não seria uma variável de atenção? Diferente dos demais, esse subsistema vem sofrendo queda no armazenamento. Outra questão que vem observando é a importação da Argentina e Uruguai, reduzindo o despacho termoelétrico. Parabéns pela apresentação do estudo. Olá, boa tarde, Por favor, Alessandro. Wagner. Olá, boa tarde. Não, o Sul ele também é fruto aí de análise. A gente realmente faz uma prévia antes, né, internamente, a ONS, de tudo que vem sendo prospectado, e depois faz exatamente até para não, ter uma quantidade menor de informações, a gente acaba filtrando o que vai lá para o CMSE, mas sem perder realmente a qualidade das pontuações que têm sendo feitas. E nesse sentido, o Sul realmente ele vem acompanhando aí um depressionamento, mas ele, de uma certa forma, ainda é algo que está bem controlável e vem sendo feito, e até com a necessidade realmente de guardar armazenamento aqui no Sudeste. Então, você vem ainda causando
essa operação, mas assim, isso é totalmente acompanhar, é controlável e a gente consegue aí, dado que também, assim, essa época do ano você tem uma probabilidade maior também de você ter alguns fenômenos mais fortes de chuva no sul. A gente não está se apoiando nisso, mas existe também essa possibilidade. Então, o depressionamento mais forte aí do sul é algo que a gente está percebendo e faz parte aí da operação, mas é algo realmente que, por enquanto, o foco ainda realmente, dado ainda estamos aí no finalzinho do período úmido, é ganharmos aí o máximo de armazenamento aí nas regiões sudeste e, se for o caso, depois a gente consegue, através desse armazenamento, ajudar o Sul, se for necessário. E realmente, questão de importação, Eros, Po- eu vou pedir ajuda sua aí, Pode realmente, a deixar questão das comigo, sim. importações. Uhum. Obrigado, Wagner. Valeu, Alessandro, Eros. com relação à importação, na apresentação da programação diária, a gente vai mostrar o gráfico das importações que foram feitas essa semana e a gente pode esclarecer mais sobre essa sua dúvida. Tá ok? Agradeço aí a todos. Obrigado, Wagner. Vamos para o nosso segundo bloco. Nossa primeira apresentação, previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Eu chamo o Eric para fazer essa apresentação, por favor, Eric. Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela com a minha apresentação. Novamente, uma boa tarde. Começar o assunto de previsão de carga, mostrando os resultados da programação diária da operação dessa última semana, que vai do dia 5 de abril até o dia 11, até a última quinta-feira, ontem. Começar pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a semana em curso, de um modo geral, bem alinhada, de acordo com as nossas previsões feitas no dia a dia. O único destaque maior para o Sudeste Centro-Oeste nessa semana foi o último domingo, exatamente aqui o dia 7, onde a carga veio abaixo das nossas previsões. No dia anterior, no momento que estávamos consolidando as previsões para o domingo, dia 7, nós havíamos verificado uma carga bem compatível com a nossa previsão e nós mantivemos o comportamento da carga para o domingo, visto que nós não tínhamos sinalizações meteorológicas que motivassem uma redução na carga para o dia 7, porém, essa carga aqui na final da noite, madrugada do dia 7, do dia 6 para o dia 7, ela já veio abaixo das nossas expectativas e o comportamento que se manteve ao longo de todo o domingo. E já para o dia seguinte, para segunda-feira, observando o comportamento da carga na madrugada e manhã do dia 7, nós ajustamos nossas previsões para o dia 8, e a carga já daí em diante já veio bastante alinhada de acordo com as nossas previsões para toda a semana até o dia de ontem, sem maiores destaques para o Sudeste e Centro-Oeste. Mostrando aqui os resultados da semana, o desvio médio do PDP apresentou um MAP de 1,31%, enquanto o prévio carga das 100 apresentou 1,93% de desvio, o PDP com 89% dos desvios até 3%, enquanto o prévio carga das 100 apresentou 78% dos seus desvios abaixo de 3%. Bom, passando agora para o subsistema sul, um subsistema como já é conhecido, uma carga bastante volátil, que varia bastante ao longo dos dias. Nessa semana, os maiores destaques foram no fim de semana, exatamente aqui no sábado e domingo, dias 6 e 7 dessa semana. Começando pelo dia 5, o acompanhamento. A carga vinha bastante em linha na maior parte do dia, de acordo com a nossa previsão, porém, aqui na parte da tarde, a chegada de uma frente fria em Curitiba ocasionou essa queda na carga na parte da tarde, e esse comportamento, devido a essa frente fria, se alastrou até a madrugada do dia 6 e até o dia inteiro, sábado do dia 6, e visto que no momento que nós consolidamos as previsões para o dia 6, nós não havia se verificado ainda essa queda de carga devido à frente fria, então resultou nesse dia 6 com os dados verificados de carga abaixo dos valores previstos. Para o dia 7, para o domingo, visto o comportamento
da carga no sábado, dia 6. Nós ajustamos nossa previsão para baixo e, além disso, havíamos a expectativa de queda das temperaturas em Porto Alegre, e também em todo o Rio Grande do Sul para o domingo, dia 7, em relação ao dia 6. Portanto, nós ainda adotamos uma previsão mais baixa do que havíamos verificado no dia 6, porém, nos outros estados da região sul, a carga também apresentou uma queda, apesar da manutenção das temperaturas, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Esses dois estados também apresentaram queda, né, na carga no domingo, e o que ocasionou também a carga do domingo sendo a carga verificada abaixo das nossas previsões. E para o dia seguinte, para segunda-feira, as sinalizações meteorológicas que nos foram passadas era de que Porto Alegre e Florianópolis haveriam aumento das temperaturas do domingo para a segunda. Então, para a segunda-feira, nós já adotamos uma previsão com uma carga mais forte em relação ao comportamento do fim de semana. E, além disso, no momento de consolidação das previsões de carga para a segunda-feira, nós observamos um comportamento de rampa no final da manhã do dia 7, do domingo, aqui nesse pedaço. E a nossa expectativa era de que o domingo terminasse com uma carga mais forte do que realmente se verificou, visto que a carga não atingiu o comportamento esperado e ela voltou a cair ao longo do dia de domingo. Bom, então, para a segunda-feira, dia 8, nós adotamos uma previsão bem forte devido ao incremento ao aumento de temperatura em Porto Alegre e Florianópolis e botando uma madrugada já mais alta devido a esse comportamento de rampa já no domingo. Porém, no domingo a carga veio mais baixa e o único desvio mais considerável na segunda-feira foi exatamente essa parte da madrugada. E no final da manhã em diante, a carga já acompanhou o comportamento previsto, de acordo com a nossa previsão. E, bom, dos demais dias da semana, os maiores destaques estão aqui no dia 10, na quarta-feira, que a carga apresentou o seu maior valor nessa semana. Não foi um valor não apresentou valores tão elevados quanto foi observado nas últimas semanas, porém, ainda assim, nessa quarta-feira, apresentou maior carga da semana em curso. E na quinta-feira, no dia de ontem, os maiores destaques aqui estão para a parte da tarde, para o final do dia, onde houve o avanço de uma frente fria em toda a região sul, nos 3 estados, que impactou na carga. Nós já havíamos essa sinalização no dia anterior, quando consolidamos as previsões, tanto que nossa previsão para o dia de ontem, a quinta-feira, já estava mais baixa do que o comportamento observado no dia 10, porém o efeito dessa frente fria acabou impactando a carga acima do esperado na região sul. Chegando aqui aos resultados do PDP, MAP de 5,29%, o prévio carga de 100, resultado de 5,43% de desvio médio. E o PDP com 35% de desvios até 3%, o prévio carga de 100 chegando a 43%. Passando agora para o Nordeste, a semana, de um modo geral, também a carga bem alinhada de acordo com as nossas previsões. O único destaque está aqui para o primeiro dia do Horizonte, o dia 5, onde a carga foi bastante impactada pela véspera, o dia 4, onde na parte da tarde do dia 4, a carga já sofreu uma redução considerável devido à intensificação das chuvas em várias áreas da região Nordeste, o que impactou na carga já na na quinta-feira, dia 4, e ocasionando essa carga do dia 5 com um perfil bem semelhante ao que foi previsto, porém no nível mais abaixo devido a essa queda no dia anterior, no dia 4. E já para o dia seguinte, para o dia 6, nós já ajustamos nossa previsão de acordo com o nível de carga que estava sendo verificado e daí em diante a carga vem se comportando bem ao longo da semana. Chegando aqui aos resultados do Nordeste, o PDP com desvio médio de 2,44%, prévio carga de 100 com MAP de 3,16%, o PDP tendo seus desvios até 3%, 77% deles até 3%, e o prévio carga de 100, 63% de desvios abaixo de 3%. Chegando ao último subsistema, o subsistema norte, a semana em curso também,
O subsistema norte é um subsistema com uma carga menor, que os desvios apresentam maiores valores percentuais, devido a ser um subsistema com uma carga menor em relação aos outros. Porém, a semana, de modo geral, também uma carga bem próxima aos valores previstos ao longo da semana. Os maiores destaques estão aqui, primeiro, para o dia 8, a segunda-feira, onde em toda a semana foi verificado bastante precipitação em todos os estados da região norte, porém aqui no dia 8, em Manaus, não choveu, ou não houve uma chuva muito considerável aqui no dia 8, o que impactou na dinâmica da carga, e a carga veio mais forte do que o previsto, veio acima da previsão. E já para o dia seguinte, nós já ajustamos e a carga voltou ao comportamento bem semelhante à nossa previsão. Outro destaque é aqui para o dia 11, dia de ontem, que apresentou uma variação não programada de consumidores livres, que impactou na dinâmica da carga e ocasionou essa carga também superior à nossa previsão para o dia de ontem. Resultados do norte: o PDP com 2,66% de desvios de desvio médio, o prévio carga descem com 2,12%, o PDP com 57% dos desvios até 3%, enquanto o prévio carga descem 73% dos desvios até 3%. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, de um modo geral, a semana também uma carga bem ajustada, de acordo com as nossas previsões no dia a dia. Os maiores destaques aqui estão para o fim de semana. O dia 6 é bastante impactado pela carga da região sul, que apresentou um comportamento mostrado abaixo do previsto. E, além disso, os outros subsistemas também, a carga em cada subsistema veio levemente abaixo do previsto, o que na totalização do Sistema Interligado Nacional, todos os subsistemas desviando um pouquinho para baixo, o sul um desvio um pouquinho mais considerável. No Sistema Interligado Nacional, os maiores desvios da semana foram verificados nesse sábado, dia 6. E no dia 8 também, uma carga bastante impactada pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste e pelo subsistema Sul, ambos os subsistemas com uma carga inferior ao que foi previsto, que impactou também aqui no SIM, com esses desvios mais consideráveis no domingo. E o restante da semana, uma carga bem ajustada de acordo com as nossas previsões. E os resultados do SIM: PDP com um desvio médio de 1,36%, prévio carga descem 1,6% de desvio médio, o PDP com 84% dos seus desvios abaixo de 3%, e o prévio carga descem com 79% dos desvios até 3%. Com isso, finalizo minha apresentação, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra ao Eros. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Eric. Vamos seguir para a próxima apresentação. Previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Quem vai apresentar para a gente é a Geisa. Geisa, por gentileza, a palavra está com você. Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. Está dando para ver o compartilhamento? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos. Agora a gente vai dar continuidade falando do acompanhamento e da previsão de carga para a programação semanal da operação. Começando então. Começando então pelos destaques meteorológicos, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, tem-se uma expectativa de manutenção das temperaturas médias semelhantes às observadas na semana operativa em curso. Merece destaque também a entrada de uma frente fria no fim da semana operativa, especificamente nos estados da região sul e sudeste, que não irá impactar não vai causar impacto nas temperaturas médias. As temperaturas médias da semana vão se manter estáveis. No entanto, na região sul, irá provocar um aumento acumulado da precipitação acumulada, tá? Quando comparada com a semana vigente. Falando agora do subsistema norte e nordeste, a expectativa é de estabilidade do cenário meteorológico, quando comparado com a semana vigente, e que quer dizer que você tem um cenário de temperaturas elevadas e precipitação ao longo de toda a semana operativa. Falando agora do
do acompanhamento e da previsão de carga para a segunda revisão quadrimestral, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, iniciando pela segunda semana operativa, a expectativa de fechamento da segunda semana operativa está bem ajustada com as nossas previsões, apresentando um desvio de 0,9%. Com isso, a expectativa de fechamento é de 46.282 megawatts médios. A terceira semana operativa, devido à manutenção das temperaturas médias, como apresentado nos destaques, ela foi ajustada em 0,4%, somente de forma a manter o comportamento sazonal do período. A quarta e quinta semana operativa, como não temos nenhuma sinalização meteorológica, elas foram mantidas. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste é de 45.402 megawatts médios, o que apresenta um ajuste marginal com relação ao PMO, à previsão do PMO de abril, sendo esse ajuste de menos 0,1%. Passando agora para o submercado sul, o subsistema sul, tal como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as nossas previsões, o fechamento veio bem alinhado com as nossas previsões, com um desvio de 0,4%, o que faz com que a expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa seja de 14.112 megawatts médios. A terceira semana operativa, as previsões da terceira semana operativa elas foram ajustadas em 2,3%, devido ao fato da expectativa de temperaturas médias semelhantes à da semana vigente. Então, houve um ajuste de 2,3% das previsões para se alinhar com o comportamento da segunda semana operativa, mas ainda assim mantendo a tendência, a sazonalidade do período. E também merece destaque o fato realmente da queda, de se ter confirmado a nossa expectativa de redução de carga entre a primeira e a segunda semana operativa. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema sul é de 13.893 megawatts médios, o que essa previsão ela apresenta um ajuste com relação à previsão de carga do PMO de abril de 2,3%. Passando agora para o subsistema Nordeste, a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, ela apresentou um desvio de menos 3,3% das nossas previsões, muito em função da semana atual ter apresentado um grande volume de chuvas na região, ainda que se tivessem nossas previsões, os volumes foram superiores aos esperados, às nossas expectativas. Com isso, a expectativa de fechamento da carga é de 13.205 megawatts médios. A terceira semana operativa, para a terceira semana operativa, foi realizado um ajuste de nossas previsões de menos 0,6%, um ajuste marginal, mas de forma a aproximar o comportamento da semana vigente, também pelo fato que se tem uma expectativa de manutenção do cenário meteorológico. Para a quarta e quinta semana operativa, as previsões não foram alteradas, tendo em vista que não tem nenhuma sinalização meteorológica que indique a necessidade de ajuste das previsões. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema Nordeste é de 13.287 megawatts médios, o que mostra que ela se encontra bem ajustada com a previsão de carga do PMO de abril, apresentando um ajuste de somente 0,1%. Passando agora para o subsistema Norte, a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa ela veio um pouco abaixo das nossas expectativas, com um desvio de menos 1,8%, sendo então a nossa expectativa de fechamento desse subsistema para a segunda semana operativa de 7.398 megawatts médios. A terceira semana operativa, ela, tal como ocorrido no subsistema Nordeste, ela foi ajustada de forma a considerar a manutenção do cenário meteorológico, e esse ajuste realizado foi de menos 0,7%, um ajuste semelhante ao desvio verificado
da primeira semana operativa. Para a terceira e quarta semana operativa, não foram realizados ajustes na carga. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema norte é de 7.471 megawatts médios, o que corresponde a um ajuste de menos 0,7% com relação à previsão de carga do PMO de abril. Falando agora do subsistema interligado nacional, a expectativa de fechamento da segunda semana operativa ela vem muito bem ajustada, com um desvio de menos 0,2%, desvio esse semelhante ao da primeira semana operativa, sendo então a expectativa de fechamento de 80.997 megawatts médios. A terceira semana operativa, devido ao comportamento da carga apresentado para os demais subsistemas e os ajustes das previsões, fez com que a previsão para o SINA tenha sido ajustada em 0,5%. Com isso, e para as demais semanas operativas não houve ajuste, visto que não foi realizado ajuste em nenhum dos subsistemas. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o SIM é de 80.052 megawatts médios, o que representa um ajuste de 0,3% com relação à carga prevista no PMO de abril. Então, a carga encontra-se bastante ajustada às nossas previsões. Isso era tudo que eu tinha para apresentar. Agradeço a todos a atenção e fico à disposição para responder as dúvidas. Passo para o Eros. Obrigado, Geisa, pela apresentação. Vamos para a próxima com o Lucas, ele vai trazer para a gente os resultados do PMO e também vai falar das intervenções energéticas relevantes. Lucas, a palavra está com você. Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos e todas. Imagino que já estejam compartilhando, dando sequência então à nossa reunião. Agora a gente vai falar um pouquinho inicialmente, sobre os resultados dessa segunda revisão do PMO de abril, que engloba aí os dias 13 a 19 de abril. São os resultados de acordo com o modelo de curto prazo e o modelo DECOMP. Primeiramente, a gente traz aqui os CMOs de cada subsistema e também os limites de intercâmbio que tiveram seus valores atingidos no máximo, de transferência. Aqui a gente tem o bipolo sendo atingido nos 3 patamares de carga, na pesada, média e leve. Temos também o FNS, também nos 3 patamares de carga, nos valores conjunturais, então foram limites revistos por conta de alguma intervenção na rede. E o FNS mais FNS também, que foi atingido no patamar de carga pesado e no médio. Então, a leve não atingiu a máxima transferência de energia nesse limite. Com isso, a gente teve o patamar de carga leve equalizado em todos os subsistemas, em seu CMO, no valor de R$ 7,76. E os patamares pesado e médio foram diferentes entre os subsistemas Nordeste e Norte e Sudeste e Sul. A gente teve no Sul e no Sudeste o patamar de carga pesado em R$ 8,16 e a média em R$ 7,88. E no Nordeste e no Norte em R$ 7,82 na pesada e na média R$ 7,82 também. Com isso, o valor médio total da próxima semana operativa no Norte e no Nordeste, R$ 7,79 e no Sul e no Sudeste em R$ 7,89. Aqui a gente traz algumas informações de geração térmica do modelo de curto prazo. A gente teve a atualização para essa próxima semana operativa das informações das usinas térmicas e temos aí uma geração em torno de 4.000 megawatts médios. Toda essa geração está de acordo com a inflexibilidade que foi declarada para essa próxima semana operativa. E lembrando que esse é um valor refinado também no processo de programação diária. E falando agora de forma específica sobre as térmicas, a GNL, nessa revisão 2, nós avaliamos o despacho antecipado para a semana do dia 15 de junho ao dia 21 de junho. Então, a gente tem aqui os valores do benefício GNL para cada subsistema. Então, no subsistema Sudeste, nós temos as usinas de Santa Cruz e Linhares, Luiz R. Melo, e o benefício GNL encontra-se abaixo dos respectivos CVUs dessas usinas. Então, não está caracterizado o despacho antecipado por ordem de mérito
para essas usinas, assim também para Porto Sergipe 1, que fica no Nordeste, tem um benefício GNL, um valor pouco reduzido frente ao Sudeste e Centro-Oeste, mas também abaixo do CVU de Porto Sergipe, então também não se caracteriza o despacho antecipado por ordem de mérito para Porto Sergipe 1, na semana de 15 a 21 de junho. Aqui a gente traz a energia armazenada dos 4 subsistemas. A gente pode perceber que a operação dos 4 subsistemas, a evolução dos armazenamentos foi um pouco mais estável, apenas o Sul com uma leve redução até o fim do primeiro mês. Então, começando aqui pelo Sudeste, a gente parte de 71,3%, expectativa de elevar até o fim de abril em 74,4%. O Sul, 57,8% de partida e uma expectativa de encerrar o mês de abril em 56,7%. O Nordeste partindo de 76,2% e chegando ao fim de abril em 77,6%. E o Norte, 94,6%, partindo desse próximo sábado e chegando ao fim de abril em 96,5%. Principalmente o Norte aqui, ele tem pouca variação ao fim do segundo mês, né, considerando todos os cenários que nós avaliamos para o mês de maio. A gente tem o Sul com uma maior sensibilidade, né, maiores variações, frente a todos os cenários, tendo um cenário mais pessimista fechando no mês de maio em 33,1% e um otimista chegando em 96,3%. No Sudeste, a gente tem uma variação em torno de 10%, sendo um valor médio ao fim do mês de maio de 77,2%. E o Nordeste é uma variação um pouco acima de 15% entre todos os cenários, do mais pessimista ao otimista, com um valor médio também em 77,5% para o fim do mês de maio. Aqui a gente traz as ofertas de importação de energia recebidas para essa próxima semana operativa, semana do dia 13 ao dia 19 de abril. Pela Argentina, o agente Enel enviou oferta de 4 blocos, uma oferta total de 2.200 megawatts médios. E esses 4 blocos eles foram separados do seu valor de menor custo em R$ 349,79 até o valor de maior custo em R$ 1.398,19. Então a gente pode perceber aqui também, né, uma variação negativa frente aos blocos enviados na semana operativa em curso, né, que é a atual. E para a próxima semana operativa, a gente recebeu também a oferta da BTG Pactual pelo Uruguai. É uma oferta que está separada em 5 blocos, que totalizam 500 megawatts. E seus blocos eles estão indo de menor custo em R$ 536,85 até o de maior custo em R$ 2.109,83. E aí a gente tem aqui uma variação positiva frente à comparação com as ofertas para a atual semana operativa. Agora eu já vou dando sequência aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes. Lembrando que aqui a gente traz as intervenções de UGs de grande porte ou que alterem algum limite sistêmico que englobe que inicie nessa próxima semana operativa do dia 13 ao 19 de abril. Então, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem algumas manutenções corretivas, né? Aqui a primeira que a gente traz é na UG1 de Luiz Carlos Barreto, é uma corretiva na chave no disjuntor que está programada para o próximo dia 13 de abril. E nas UGs 3 e 4 de Volta Grande, a gente também tem essa manutenção corretiva na chave seccionadora, e esses serviços nas duas UGs estão programados para o próximo dia 14 de abril. Agora a gente traz aqui também 2 manutenções preventivas, a primeira na UG 18 de Itaipu, é uma manutenção que está programada do dia 15 de abril até o dia 26 de abril. E na UG2 de Porto Primavera, é um serviço programado do dia 16 até o dia 17 de abril. Passando agora para o subsistema norte, nós temos 2 manutenções, 2 intervenções energéticas relevantes nesse subsistema. A primeira aqui é um Black Start, programado para o próximo dia 14 de abril, na usina de Canabrava. E na UG4 de Tucuruí, nós temos 2 serviços. O primeiro é uma manutenção preventiva, no dia 14 de abril. E o segundo são ensaios no regulador de velocidade. Esses serviços estão programados para o dia 15 e dia 16 de abril. No subsistema sul,
a gente tem algumas modernizações. A primeira é uma preventiva na UG3 de Itá, no período de 13 a 21 de abril. E nas UGs 2 e 3 de Campos Novos, a gente tem modernização nos sistemas de anti-incêndio. E esses serviços eles vão ser realizados em uma UG por vez, sendo nos dias 13 e 14 de abril em uma UG e na outra UG no dia 14 e 15 de abril. Na UG3 de Machadinho, a gente também tem uma modernização corretiva, que está programada do dia 13 ao dia 15 de abril. E em Governador Ney Braga, a gente tem um Black Start e uma manutenção preventiva programados para o próximo dia 14 de abril. A gente tem também nas UGs 1 e 3 de Jamicaneiro uma manutenção preventiva, que está programada nos dias de 15 e 16 de abril. E esse também é um serviço que vai ser realizado em uma UG por vez. E também temos na UG5 da usina de Jacuí a manutenção preventiva no período do dia 16 ao dia 21 de abril. Por fim, no subsistema Nordeste, a gente traz aqui 3 intervenções energéticas relevantes. A gente tem uma manutenção corretiva no transformador da UG3 do Xingó. Esse serviço está programado para esse próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de abril. Temos uma manutenção corretiva no dia 13 de abril, né, no sábado amanhã, na UG5 de Sobradinho. E um Black Start programado para o próximo dia 14 de abril, no domingo, na usina de Paulo Afonso 4. Com isso, eu encerro aqui as informações da gerência de programação mensal. Eros, devolvo a palavra para você e fico à disposição. Obrigado. A gente que agradece, Lucas. Com isso, a gente fecha o segundo bloco. Dentro de aproximadamente 5 minutos, a gente retorna para o último bloco de apresentações. Obrigado, pessoal. Bem-vindos de volta. Vamos para o nosso terceiro bloco. Antes de partir para as apresentações, a gente vai ler as perguntas aqui do chat. Tá? Humberto Moraes, da Prime Energy, também relatou aqui para a gente a transmissão travando. Tá? A gente sugere, né, que após aqui, né, finalizando o vídeo disponibilizado no YouTube, vocês possam assistir lá, né, e se tiver alguma dúvida, pode mandar o questionamento, a dúvida aí no nosso canal de atendimento, tá ok? A próxima pergunta é do Paulo Eduardo, da Esfera Energia. Para responder ele, eu vou chamar o Arthur, e ele pergunta o seguinte: boa tarde, a vazão incremental do posto Suíça não bate com a natural divulgada pelo ONS. Me responderam que a PCH do Rio Bonito é considerada no cálculo da vazão natural deste posto. Fui pesquisar e não encontrei o tempo de viagem entre essa PCH e o posto Suíça, e nem a vazão observada ou prevista dessa PCH para depois fazer essa propagação. Poderiam informar onde encontro esse dado? Arthur, por favor. Obrigado, Eros. Obrigado pela pergunta, Paulo. A gente está avaliando aqui internamente, até começamos a avaliar o seu questionamento, mas ainda não temos uma resposta definitiva da maneira de obtenção dessa informação. Como é uma PCH, não é despachada centralizadamente pelo ONS, então a gente só está verificando aqui a melhor forma de informar esses dados, e até semana que vem a gente consegue dar uma resposta mais estruturada para você. E fico à disposição a eventuais perguntas, e até mais. Boa tarde. Muito obrigado, Arthur. Próxima pergunta é do Michel Oliveira, da Aliança Energia. Ele pergunta: boa tarde. Onde encontro o arquivo contendo o valor da carga revisado pela primeira revisão quadrimestral mensalizado por submercado? Neste arquivo possui os dados de MMGD também? Para ajudar com a resposta, vou chamar a Geisa. Por favor, Geisa. Obrigado pela pergunta. Os arquivos eles foram tanto de carga dos dados, contendo os dados de carga global, quanto as previsões de MMGD da primeira revisão quadrimestral, eles foram publicados na terça-feira, no final do dia da terça-feira, pelas 3 instituições, o ONS, a EPE e a CCE. E, no caso do ONS, eles se encontram no acervo digital do ONS. Então, acessando o acervo, você consegue obter os 2 arquivos. São 2 arquivos em separado. O primeiro deles tem a carga global por submercado e para o SIM, e o segundo deles tem
as previsões de MMGD por submercado e para o SIM. É isso. Obrigado, Geisa. Obrigado. Nada. A última pergunta eu vou pedir ao Lucas Almir para a gente guardar essa pergunta dele e deixar para o final, tá? Por gentileza, Lucas, te pedir essa gentileza. Vamos seguir então com o terceiro bloco de apresentações. A primeira apresentação desse bloco, limites elétricos e principais intervenções elétricas. Vou chamar a Sara para apresentar para a gente. Sara, por favor, a palavra está com você. Olá, boa tarde. Vou compartilhar aqui só um momento. Bom, vamos dar início, então, à apresentação dos limites elétricos, né, com impactos na programação. Aqui, iniciando pela área norte e nordeste, nós temos o desligamento da barra 1 e 2 de 500 kV da subestação de Curral Novo do POI 2, das 5 horas do dia 12 às 1 hora do dia 15 do 4, para a integração do novo vão da linha de 500 kV Curral Novo do POI Ariripe 4, a proteção diferencial do setor de 500 kV da subestação de Curral Novo 2. E aqui, né, para que o sistema suporte contingências na interligação norte e nordeste, bem como sobrecarga nas transformações ali, nos transformadores de 500 e 230 kV de Curral Novo do Piauí, nós vamos limitar o fluxo nordeste-norte e também o fluxo norte-nordeste em 4.800 megawatts e o fluxo nordeste-sudeste em 6.000 megawatts. Seguindo, temos o desligamento da linha de 500 kV Colinas-Miracema, circuito 1, das 7 horas do dia 11 do 4, começou ontem, né, às 6 horas do dia 15 do 4, para instalação e teste de energização do novo banco série, né, na subestação de Colinas. E aqui, para que o sistema suporte contingências no trecho Miracema-Gurupi e contingências externas à interligação norte-sudeste, o fluxo na linha entre Colinas e Miracema tem que estar entre 2.300, menos 2.300 e 2.300 megawatts. O fluxo nordeste-sudeste vai ser limitado em 6.000 megawatts. Além disso, vai ser reduzido 200 megawatts nos limites da Norte-Sul e também da Norte-Sul junto com a Nordeste-Sudeste para a perda do bipolo de Xingu e também reduzido 200 megawatts nos limites da Norte-Sul com a Nordeste-Sudeste em função do fluxo norte para Xingu. Seguindo, na área norte-nordeste, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Louisiana-Rio das Éguas, das 6h30 às 16h30 dos dias 13 e 14, sábado e domingo, para atividades mínimas de manutenção no banco série do terminal de Rio das Éguas, e aqui para que o sistema suporte dinamicamente a perda dupla da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, e também a perda da linha de 500 kV Serra da Mesa 2 Louisiana, e também perdas simples na interligação Sudeste-Nordeste, nós vamos ter uma restrição na Nordeste e Sudeste de 5.400 megawatts, e o recebimento do Sudeste e Centro-Oeste também vai ser limitado em 8.800 megawatts. Também temos duas reduções de limite, né, uma redução de 500 megawatts no limite da Nordeste-Sudeste, também da Norte-Sul com a Nordeste-Sudeste, para a perda do bipolo do Xingu, e também 500 megawatts do limite da Nordeste-Sudeste com a Norte-Sul, né, em função do fluxo norte para Xingu. Seguindo, vamos ter o desligamento da linha de 500 kV Sobradinho, São João do Piauí, circuito 1, das 7 horas do dia 13 do 4 até as 6 horas do dia 15 do 4, segunda-feira. E aqui para que o sistema suporte perdas simples e duplas, né, na interligação norte-nordeste e sudeste-nordeste, o fluxo norte-nordeste vai ser limitado em 4.500 megawatts e o fluxo sudeste-nordeste em 5.000 megawatts. Vamos ter também o desligamento do reator 4 na subestação Presidente Dutra, das 7 às 17 horas do dia 14 do 4, domingo, da substituição do para-raio desse reator, da linha Imperatriz Pedutra Circuito 1, e para que o sistema suporte contingências na interligação norte-nordeste, o fluxo nordeste-norte vai estar limitado em 4.500 e o fluxo norte-nordeste em 5.000. Também temos a limitação do fluxo nordeste-sudeste em 6.000 megawatts. Continuando na área norte-nordeste, desligamento da linha Sapiaçu,
Camaçari 4, mais os disjuntores nos 2 terminais, de meia-noite às 7 do dia 16/4, terça-feira, para manutenção corretiva na proteção dessa linha. E para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor no 500 kV da subestação de Sapiaçu, o fluxo Nordeste-Sudeste vai ser limitado em 5.900 megawatts. Também vamos ter o desligamento da linha de 500 kV Barreiras 2, Rio das Éguas, circuito 5, das 23 horas, né, 23 horas do dia 19/4, às 7 horas do dia 22/4, da conclusão dos serviços de instalações da fase reserva dos reatores de linhas, em ambos os terminais dessa linha, né, e para que o sistema suporte contingências nas interligações Sudeste, Nordeste e Norte-Sudeste, nós vamos ter a limitação do fluxo Nordeste-Sudeste em 5.500 megawatts, do fluxo Norte-Sul em 3.000 megawatts e do recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 9.000 megawatts. Seguindo para a área Minas Gerais, nós vamos ter o desligamento de um disjuntor, o disjuntor 9182 do setor de 500 kV da subestação de Janaúba 3, das 7 às 17 do dia 17/4, quarta-feira, para manutenção corretiva nesse disjuntor. E aqui para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da subestação de Janaúba 3, o fluxo Nordeste-Sudeste vai ser limitado em 5.800 megawatts e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 9.800 megawatts. Indo para a área do Madeira, Acre e Rondônia, nós vamos ter um desligamento de um disjuntor de 230 kV na subestação coletora de Porto Velho, das 8 às 17, né, de domingo, dia 14/4, para manutenção preventiva nesse disjuntor, para que o sistema suporte contingências e seções de barras na subestação coletora de Porto Velho, o back-to-back vai ser limitado em 250 megawatts. Indo para a área sul-sudeste, esse desligamento, né, ele já vem ocorrendo desde o dia 8/4, que é o desligamento da linha Itaberá-Tijuca, circuito 2, né, ele ocorre até dia 27/4, para a substituição de cadeias completas em 33 torres, né, e para que o sistema suporte contingências simples e duplas no tronco de 765 kV, o recebimento do Sudeste está limitado em 6.500 megawatts, e também nós vamos ter uma redução de 500 megawatts nos limites de recebimento do Sul. Seguindo na área Sul-Sudeste, vamos ter desligamento da linha de 765 kV, Foz do Iguaçu e Ivaporã, circuito 1, das 7 às 17 do dia 15/4, segunda-feira, para sanar um ponto quente em chave seccionadora e também banco capacitor série. E aqui também para que o sistema suporte contingências simples e duplas, né, no sistema de 765 kV, nós vamos ter uma restrição dependendo da geração de Itaipu. Então, se Itaipu tiver entre 3.200 e 4.200, o recebimento do Sudeste está limitado em 6.000 megawatts, além de uma redução de 1.500 megawatts nos limites de recebimento do Sul. E se a geração de... Oi, eu estou ouvindo a Sara. E se a geração de Itaipu estiver menor que 3.200, o recebimento do Sudeste está limitado em 7.000. Sara, Por último... só um minutinho. Sara, perdão te interromper. Todo mundo está escutando a Sara? Sim, está ótimo, obrigado. Posso continuar? Desculpa aí, Sara, pode continuar. Certo, sem problema. Indo para a área São Paulo, também é nossa última intervenção aqui, o compensador Síncro 3, de 345 kV de Biúna, de 7h30 do dia 16/4 às 16h30 do dia 17/4, para a instalação de um novo painel de registrador digital. E aqui para que o sistema suporte contingências no elo de corrente contínua e também na interligação sul-sudeste, o elo de corrente contínua vai ser limitado em 3.200 megawatts, além de uma redução de 500 megawatts nos limites de recebimento do Sudeste e de 300 megawatts no limite de recebimento do Sul. Seria isso, Eros. Eu agradeço e volto para você. Tá ótimo, muito obrigado, Sara. Acho que a gente teve alguns segundos aí de interrupção. Mas vamos lá. Agora, a próxima apresentação é sobre a política operativa e eu vou apresentar para vocês sobre esse ponto. Só compartilhar minha tela aqui.
Só diminuir aqui só um instantinho, por favor. Bom, então eu vou falar sobre a política operativa para essa semana, né, um pouco do que ocorreu nessa semana operativa de 6 a 12 e a expectativa para a próxima semana operativa. A gente traz primeiro aqui o despacho por fonte, né, por fonte de geração dessa semana de 6 a 12, 70% em despacho hidrelétrico, 8% eólico, e as demais fontes, né, estão destacadas aqui, né, as térmicas em torno de 5%. As setas em branco, né, elas representam a variação com relação à semana operativa anterior. Então, se a gente pegar aí da semana do dia 30 de março ao dia 5 de abril, houve uma redução, né, no despacho hidrelétrico, muito, né, impulsionada aí por uma eólica mais favorável, né, e de maneira semelhante, né, a hidráulica, a térmica também, uma redução do despacho térmico. Tá? 95% de fonte renovável despachado para atender a carga. Agora a gente traz aqui uma comparação do CMO do D100, semi-horário, com o CMO do Decomp. Tá? A linha tracejada em marrom é o Decomp, em azul o D100. Então a gente vê as variações ao longo dos dias aí dessa semana operativa de 6 a 12, por cada subsistema, por cada região, né? O dia 10 aqui a gente pode destacar que foi um dia com uma maior elevação aqui do CMO, a gente vai ver uma correlação com relação ao despacho térmico e as decisões ali do pós-D100 com essa elevação aqui de CMO. Lembrando que esse CMO é aquele em que, do caso ONS, onde é ponderado a carga de cada barra pelo o CMO da barra para poder gerar, né, esse CMO por subsistema. Aqui a gente traz a fotografia de uma semi-hora, a semi-hora de 18h30 às 19h do dia de hoje, dia 12. O que a gente traz aqui é 30% das barras do sistema interligado, né, mapeadas aqui no mapa do Brasil. A gente vê em destaque aqui as barras lá da região de Manaus, né, devido à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, né, que eleva, né, a limitação desse fluxo faz com que o CMO das barras dessa região fiquem mais elevados. Aqui a gente traz o dia 12, né, agora já aberto às 48 semi-horas. Tá? Para a região norte, a gente novamente destaca aqui o fluxo Jurupari-Oriximiná. Né, essa restrição causa uma elevação no CMO da barra da região. Para esse dia 12, não houve, né, apesar dessa elevação do CMO da barra, não refletiu em despacho térmico interno à região. A gente vai ver mais à frente que em outros dias ocorreu essa situação. Né, então, é um fluxo que vem sendo violado, né, explorado os seus limites ao longo do dia aí da semana operativa. Para a região Nordeste, a gente tem impactos aí por conta de limitações de fluxo da Norte-Sul e da Nordeste-Sudeste e do fluxo Juscelino, causando, né, esses outliers aqui nesses períodos na região Nordeste. Para a região Sudeste, a gente destaca os mesmos fluxos, né, a influência, né, das gerações das barras nesses fluxos impactam tanto o Nordeste quanto o Sudeste. E aí, além, né, de Juscelino, Norte-Sudeste e Norte-Sul, para o Sudeste nós temos também a restrição de unidades geradoras na OHE Marimbondo, que também causa esses outliers superiores na região Sudeste. Já na região Sul, a gente só observa outliers inferiores, né, nesse período de 10h30 até as 11h, né, devido ali ao ilhamento, né, da conversora de Garabi. Aqui a gente traz um gráfico comparativo do despacho hidráulico ao longo desses dias da semana operativa entre D100 e o PDP, e o PDP ele gerou mais, né, devido à política no Nordeste, né, na região Nordeste, devido à política operativa, e menos na região Norte, né, controlando o nível dos reservatórios, e comparando aqui com a região Sul, as diferenças ocorrem também devido à política operativa,
né, e o Sudeste não houve diferenças significativas entre as etapas, entre o PDP, né, e o DCEM. Aqui a gente traz, com relação ao despacho térmico, aqui as diferenças são decorrentes aí da declaração de inflexibilidade na etapa de pós-DCEM e despacho por razão elétrica também, né, ocorrido ali no pós-DCEM, como já pontuei ali com relação à região norte, em alguns momentos a gente precisa controlar o fluxo Jurupari-Oriximiná, em alguns momentos o próprio DCEM já coloca essa térmica por ordem de mérito do CMO por barra, né? E em alguns momentos ainda exige que o pós faça a complementação desse despacho. Aqui a gente traz a geração térmica da semana, né, em megawatt médio, né, a gente pode ver aqui a razão elétrica para o Sudeste, né, essa razão elétrica aqui foi para atendimento à ponta do dia 10, né, lembrando aquele CMO em que a gente viu uma ponta maior, né, quando a gente olha a semana nos gráficos iniciais que eu apresentei, a gente vê um CMO mais expressivo ali, não chegou a chamar mais térmica no mérito, mas houve necessidade para atendimento à ponta de carga. E aí isso refletiu no Sudeste, no Nordeste e o Norte, né, além né, pelo motivo que eu já tinha pontuado, né, a gente vê aqui razão elétrica e ordem de mérito por conta do fluxo Jurupari-Oriximiná. Totalizando no SIM, né, em torno de 4,2 gigawatts médios aí para essa semana do despacho térmico das usinas simuladas. Aqui foi acionado no dia 10, né, foi um recurso que se mostrou ali o custo total vantajoso, né, então a resposta à demanda foi acionada para atendimento à ponta nesse dia 10 de abril. Aqui a gente traz o gráfico de intercâmbio com a Argentina e com o Uruguai. Para essa semana nós tivemos intercâmbio com a Argentina. Aqui eu puxo o gancho para aquela pergunta do Alessandro com relação à importação. Essa importação ela foi na modalidade de devolução, com exceção aqui no dia 10, que também teve, além da devolução, também teve despacho comercial, né? O que é feito na programação diária, né? É avaliado, né, o custo total da operação, não olhando apenas um dia, mas olhando a semana operativa como um todo, para a tomada de decisão do despacho, da otimização do sistema, do menor custo total para o sistema, tá? Então, nesse sentido, os recursos, né, eles são empilhados pelo custo total dele, né, RD, térmica e o intercâmbio internacional, tá? Então, buscando aí, né, a otimização do sistema dos recursos do SIM. Aqui, importante, esse gráfico, a gente traz a média, né, de todos os dias a cada semi-hora de cada subsistema, né? O Sudeste ele é um subsistema recebedor de energia, né? Aqui a gente empilha o gráfico por barras os recursos, em preto aqui é a carga do subsistema. Então, se o gráfico de barras não toca ou ultrapassa a carga, né, isso significa que esse subsistema ele é recebedor de energia e o Sudeste ficou a semana inteira como recebedor de energia. O Sul, em alguns momentos, chega a tocar, né, ficando ali, digamos, no 0 a 0, em alguns momentos aqui já ultrapassa um pouco, se tornando exportador, mas na maioria do dia, né, o comportamento é de um subsistema recebedor também. Agora, com relação à região Nordeste, a gente já vê um comportamento contrário, né, um subsistema mais exportador de energia, né, em alguns momentos recebedor, e o Norte, em sua totalidade, né, a gente com os recursos, né, exportando aí para os demais subsistemas. Aqui a gente traz a expectativa de geração eólica para os próximos dias, tá? A gente vê um comportamento de uma eólica um pouco mais favorável para a próxima semana operativa, chegando aí ao máximo, né, aqui em termos médios, 11,8 gigawatts médios de geração eólica no dia 16. Com relação à política operativa, a gente segue, né, utilizando os recursos do Grande Paranaíba, Paranapanema e Tietê, né, aqui na região Sudeste, para alocação prioritariamente em carga pesada e carga média, para controle dos níveis. Segue com a política de minimização
da usina de Porto Primavera, né, e a exploração dos recursos da bacia do Madeira. Na região sul, né, a geração hidráulica é explorada para atendimento também à carga pesada e carga média, respeitando os limites de fluxo, né, eletrossistêmicos vigentes e controles de nível nos reservatórios de menor regularização. Na região nordeste, né, visando o atendimento à ponta, então, o recurso do São Francisco é dimensionado para atendimento à ponta. Com relação à região norte, a gente segue explorando as disponibilidades energéticas de Belo Monte e Tucuruí, de acordo com, né, com as previsões diárias aí de vazão. As demais usinas da região norte, elas seguem com tendência, né, de estabilidade, né, e concentrando esses recursos na medida, atendendo todas as restrições hidráulicas, né, aos períodos de carga pesada. Com relação ao atendimento à ponta de carga, né, folga de potência monitorada, preferencialmente alocada nas usinas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Mais informações, né, para a próxima semana operativa, para atendimento à ponta, a gente tem baixa probabilidade de despacho térmico para a próxima semana, né, vide os recursos, né, eólicos disponíveis, a previsão para a próxima semana, né, e o comportamento da carga também para a próxima semana. E pode ser, né, que a gente tenha uma expectativa em finais de semana, né, período de carga mínima, pode ser que ocorra, tenha a previsão de energia vertida turbinável. Com isso, eu termino a minha apresentação, agradeço a atenção de todos. Nós vamos encerrar esse terceiro bloco, em 5 minutos a gente volta com as respostas, né, para eventuais perguntas aí colocadas no nosso chat. Muito obrigado pela atenção. Olá a todos e todas, estamos de volta. Vamos para nosso último bloco, agora apenas com as respostas, né, das perguntas que chegaram aqui no nosso chat. Estava na dívida com o Lucas Almir, da Scopus Energia, então agora eu vou chamar o Lucas aqui do INS para responder, ajudar a gente aqui, tá? Prezados, boa tarde. Existe alguma atualização quanto à publicação da revisão de pequenas usinas do horizonte da cadeia de modelos? Desde já agradeço. Lucas, por favor. Boa tarde, Eros. Boa tarde, Lucas. A gente agradece o envio da sua pergunta. Espero que a gente consiga te responder. Se a gente entendeu corretamente, essa atualização que você menciona em função da revisão, ela será atualizada no próximo PMO, que é o PMO de maio. E então, no dia 22 de abril, que é uma segunda-feira, é publicado o deck preliminar do modelo New Wave, e nesse deck preliminar você vai encontrar os dados preliminares. Aí na segunda-feira seguinte, no dia 29 de abril, a segunda-feira após a semana de elaboração do PMO, serão divulgados tanto a memória de cálculo, os fatores e os montantes relacionados a essa atualização. Se ficar alguma outra dúvida, você também pode entrar em contato com a gente aí pela central de atendimento e a gente segue essa comunicação. Eu espero ter te respondido. Obrigado, devolvo, Eros. Obrigado, Lucas. Em seguida, a gente recebeu do Vinícius, BIP Energia, e da Ana Beatriz, da Aliança Energia, né, respondendo naquele momento em que falhou, né, a comunicação, né, relatando a imagem cortada, né, da nossa apresentação. Com relação a isso, a gente pede desculpas pelo ocorrido, tá? Na versão do YouTube, ela vai sair cortada, porém, a publicação das apresentações ela é feita no Sintegre, então pedir a gentileza, né, que vocês possam consultar as apresentações publicadas, né, e porventura acompanharem o YouTube, né, com a apresentação ali em paralelo. Tá? Obrigado aí pelas observações. A última pergunta que a gente recebeu é do Paulo Sérgio, da Simple Energy. Carlos, boa tarde. Com relação ao despacho por razão elétrica dessa semana, ele se dá unicamente para o controle do fluxo Jurupari, Oriximiná, ou há outros motivos? Quanto a esse fluxo, a previsão para normalização, eu acho que, quando eu apresentei, Paulo, realmente eu acredito que eu me embolei um pouco ali,
porque são dois motivos, né? Nós tivemos despacho por razão elétrica no Sudeste e no Nordeste para atendimento à ponta, tá? Ali no dia 10. Porém, ao longo da semana, nós tivemos despacho na região de Manaus, de Mauá e Aparecida, para atendimento do fluxo Jurupari-Oriximiná. São questões diferentes, tá? O despacho de cada um deles. Tá? Com relação à normalização do fluxo, isso é sazonal, depende, né, do comportamento da carga ao longo do ano, né? A gente vai ter períodos em que há uma elevação da carga e uma menor disponibilidade, né, de geração hidráulica ali de Balbina, que motiva, né, a gente precisar de complementar com o despacho térmico ali para a região, tá? A gente está numa tendência desse fluxo não ser explorado, né? Também, quando eu disse que ele estava sendo violado, ele não está sendo violado, ele está sendo explorado ao máximo, né? Por isso, o despacho térmico complementar nessa região, tá? Eu agradeço aí a pergunta. Com isso, a gente fecha. Agradeço a todos a atenção, desejo um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira e até a próxima. Um abraço.